Fala meus bons, fala meus buenas, saudações alvinegros. Meus queridos, hoje eu quero ter uma conversa franca com a torcida do Vozo. Ontem, Danilo Lopes, né, conhecido também como Danilo Ferreira, muita gente conhecia ele como Danilo Ferreira, e agora o pessoal conhece ele também como Danilo Lopes. Eu conheci ele como Danilo Ferreira na época do Ceará Unido, em 2009. O Evandro havia assumido o clube. E naquele momento, o Evandro praticamente era só. Ele assumiu o clube na cara e na coragem, na época deixado pelo Rabelo. 2006, 2007 o Rabelo era presidente do Ceará. Foram anos bem complicados. Tivemos um título muito importante, que foi o título de 2006, mas do ponto de vista administrativo, organização, era tudo muito bagunçado. E na época, o Rabelo simplesmente dizia: eu não vou deixar o Ceará porque se eu deixar ninguém vai assumir. E aí foi na época que o Evandro falou: me dê que eu assumo. E foi assim que o Evandro se tornou presidente, na cara e na coragem. Muita gente conhece essa história, mas eu tô trazendo mais para relembrar mesmo, para dar um contexto ao que eu vou falar hoje. Então, ainda voltando ao assunto, aí o Evandro assumiu, né? 2008 foi um ano realmente de tentar organizar a casa. Tudo era muito bagunçado, tudo era muito difícil. E aí o Evandro veio realmente para fazer essa organização. E conseguiu, né? Em 2009 era uma espécie de ratificação da organização. Tanto que, assim, lembro muito bem que o Evandro, o próprio Danilo diziam, né? Falavam que 2009 não era pro Ceará ter subido. Veio o PC Guzmão, né? Todo aquele time de 2009, o trio de ferro, que eram os 3 volantes e tal. Aí depois veio o Moto, mostrando que é importante você ter um pouco de ousadia de vez em quando. Eu lembro muito bem que na época o time estava bem e tal, mas faltava uma coisinha, principalmente da parte técnica, né? E que a gente na época tinha só o Geraldo. O Geraldo já era uma idade mais avançada. A Série B sempre foi um campeonato muito difícil, muito duro. E aí trouxeram o Mota na época vindo da Coreia. Pô, claro, o Mota veio também porque ele é torcedor do Ceará. O Ceará não tinha a mínima condição de pagar o salário que o Mota recebia lá na Coreia. Mas ajudou muito. O Mota na época ajudou bastante o Rosão. Mas enfim, contextualizando, em 2009, através... como o Ceará precisava muito de união na época, porque não tinha dinheiro, era tudo meio que na cara e na coragem, como o próprio Evandro dizia. Então, é do Danilo porque ele é dentista, é professor de educação física, né? Já foi vereador, enfim, o homem é multitarefa. Em 2009 ele criou o Ceará Unido. Era uma campanha muito bonita, assim, porque uniu de fato, sabe, os alvinegros, assim. Eu lembro que, pô, na época era muito bonito de ver, sabe, a união, não só das pessoas que faziam parte do Ceará Unido, mas da torcida de forma geral. Eu lembro que, assim, na época eu tava morando em Maracanaú e o Ceará Unido ele foi para todas as partes. E ele tava pedindo ajuda justamente para essa questão de organizar os locais, né? Onde poderia ser cada local, que poderia ter as reuniões. E foi nessa que eu acabei conhecendo ele, né? Falei com ele no Facebook. Aí falei para ele os locais que poderiam ter esse encontro do Ceará Unido. Era uma forma de mostrar o Ceará, iam as vovozetes, o Vozão também ia, né? Você poderia fazer o sócio na época também. A gente tava naquela campanha de rumo aos 20 mil sócios. Enfim, era tudo muito embrionário, mas assim, era um trabalho incrível. Eu lembro que eu me sentia muito representado, não só pelo Ceará Unido, mas pelas pessoas que estavam à frente do projeto e o próprio Ceará, né? Mas é claro que, como eu sempre falo, sabe? Tudo isso aconteceu muito porque a bola entrou. A gente vinha fazendo uma campanha muito boa. Tudo isso ajudou. É o que eu sempre falo. Muita gente defende que, não é só a bola, não é só a bola. Cara, se a bola não entrar, nada dá certo. Você pode ser o melhor gestor, você pode ser o cara que traz todos os processos, todas as melhores práticas, mas se a bola não entrar, cara, não vai rolar, não vai rolar. Como eu tava falando, o futebol ele não perdoa. Você pode ter a melhor boa vontade, você pode fazer o melhor trabalho, se a bola não entrar, meu parceiro, você vai fracassar. Fatalmente você vai fracassar. E assim, eu fiz todo esse preâmbulo e acabei não trazendo ainda nada do que eu realmente quero falar. Mas assim, o Dr. Danilo ele trouxe esse vídeo que eu vou colocar aqui pra vocês dar uma olhadinha. O momento de se discutir o Ceará é agora. Vai ser uma prevenção de danos. Vamos começar com a estrutura organizacional da nossa diretoria. Mas vamos iniciar com comparação. Corinthians, um dos maiores clubes brasileiros, 13 membros. O Bahia, o maior conquistador de títulos do futebol nordestino, tem 12 membros.
O Fortaleza, nosso maior adversário, contando com o ouvidor, tem 10 membros, isso colocado também no seu site. Aí vem o Ceará, só a diretoria são 16. Tem presidente, primeiro e segundo vice. Tem o diretor jurídico, mas tem um assessor jurídico da presidência. Isso aí forma uma estrutura completamente inchada. É o segundo clube com o maior número de diretores do país, só perde para o Palmeiras. Parece gestão pública para agradar todo mundo. Agora me diz, tem ou não que enxugar isso? Lembrando, assim, eu não sou nenhum especialista em gestão, certo? Eu sou formado em administração, mas assim, eu nunca cheguei a me especializar de fato, certo? Mas tem uma coisinha que é básica. Se tem um local que tem mais gente do que precisa, o serviço sempre vai sair atrapalhado. Porque assim, uma coisa muito da gestão é a eficiência, né? Que é o quê? Você fazer a maior quantidade de coisas com a menor quantidade de pessoas, ou material, ou de custo. Então, isso é eficiência. O Ceará, como ele falou, ele tem uma estrutura muito inchada. Você tira pelo próprio Fortaleza, né? Fortaleza tem metade do pessoal que o Ceará tem. E se torna mais inchado ainda quando você traz a questão dos resultados. Você vê que, embora o Fortaleza hoje esteja numa situação deplorável em vários setores, mas o Fortaleza entregou muita coisa durante um bom tempo. E o Ceará, pelo contrário, né? Vem se arrastando, vem nessa questão burocrática, vem nesse inchaço durante muito tempo e os resultados não vêm. É igual aquele golfinho que dá um saltinho lá fora, aparece um pouquinho, mas mergulha de novo. E cara, eu queria muito, mas queria muito que essa crise que a gente entrou agora nesse momento servisse pra gente mudar, sabe? Pra gente profissionalizar, pra gente trazer eficiência pro clube, cara. E sempre se falou que os profissionais do Ceará não são remunerados, né? Profissionais entre aspas, né? Que são diretores, que, claro, participam do conselho, né? Para ser diretor, você tem que ser conselheiro. Essas pessoas que estão ocupando esses cargos, embora não sejam remunerados, e eu fiz a seguinte pergunta para ele: se dentro dos direitos que os diretores têm, existia algo que onerasse o clube. E essa foi a resposta dele. Então ele disse que os diretores têm direito a viagens, a crachás, ingressos. E isso, infelizmente, mostra muito do que é o Ceará hoje. O Ceará de poucos. Eu sei que para ser conselheiro você precisa ter uma certa condição. Não é qualquer um que consiga. E assim, o que me deixa mais estarrecido é que um dia desse a gente estava deixando de levar alguns jogadores por falta de passagem aérea. Aí fica a pergunta: quantas passagens não foram pagas pelo Ceará para diretores viajar? Eu não sei. Ah, mas isso é muito pouco, não sei o que e tal. Cara, mas assim, o clube quando ele quer se transformar, quando ele precisa se transformar, porque o Ceará precisa se transformar, né? Precisa mudar. Então o clube quando quer isso, essas mínimas coisas, cara, são importantes. Pode parecer simples para um monte de pessoas, mas para a maioria da torcida, cara, isso é muito distante, entendeu? O povão mesmo, que faz parte da torcida do Ceará, cara, não tem acesso a isso. Então você tem essa notícia e você vê, os caras estão lá ganhando passagem, e ganhando viagem, ganhando ingresso, não sei o que, camarote, é a mamata, não sei o que e tal. Se você quer de fato transformar, mudar o time, você precisa nessas mínimas coisinhas fazer a diferença. E para fazer a diferença você precisa mudar, você precisa enxugar, entendeu? Você precisa trazer a eficiência para a administração do Ceará. E principalmente quando muitas pessoas dizem que é apenas um cargo decorativo. Aí é que piora a situação. Porque mesmo sendo só um cargo decorativo, os direitos, aquelas garantias, aquelas regalias não vão fazer o menor sentido. Então, assim, eu queria demais, sabe? Eu queria demais que o Ceará aproveitasse esse momento para transformar o clube nesses mínimos detalhes. Seria o primeiro passo para grandes coisas que poderiam vir. Isso vai acontecer? Eu acho muito difícil, cara, porque assim, o João Paulo, ele faz parte disso, entendeu? Embora o João Paulo, eu sinto que o João Paulo é diferente, eu sinto que o João Paulo não é igual, assim, tipo, ao Robson, a tantos outros diretores que tem lá dentro, sabe? O João Paulo é diferente, eu sinto isso no João Paulo. E assim, ele deveria tomar essa coragem, ter essa força de mudar, sabe? Transformar o Ceará. Eu sei que precisa mudar estatuto, precisa do conselho, e aí é que tá, porque a maioria dos diretores que tem essas regalias, que tem esses direitos, fazem parte do conselho. Será que esses caras vão querer perder isso? Perder esse status? Eu acho muito difícil. Mal comparando,
É tipo os deputados, entendeu? Os deputados, quando vão precisar votar alguma alteração dentro do legislativo que mexam com ele, cara, os caras não votam, entendeu? Todo mundo se junta, de esquerda, de direita, de centro, seja o que for. Os caras se juntam e não votam contra eles mesmos. Queria demais que essa mudança acontecesse, que o Ceará realmente pudesse renascer, renovar. Mas, sinceramente, eu acho muito difícil. Eu não acreditava que o João Paulo fosse demitir o Haroldo, nem o Drubski. Quase não saí, até no último vídeo eu errei o nome dele. Mas assim, eu não acreditava que ele fosse fazer isso. Mas ele fez. Então eu espero que a cabeça do João Paulo tenha mudado, sabe? Que o João Paulo consiga plantar essa sementinha da mudança. Essa mudança do Ceará, ela é muito profunda. E não vai ser, assim, um estalar de dedos, não. Muito pelo contrário. Eu sei que vai ser uma coisa muito difícil, vai ter muita resistência. Mas, João Paulo, eu sou um nada, assim. Eu abri esse canal agora pra falar aqui e tal. E assim, eu tenho certeza que talvez tu nunca nem vá assistir esse vídeo. Mas, cara, tenta fazer isso pela gente, pela torcida. Cara, a torcida tá clamando pra que ela participe de novo, sabe? Meu sonho era que eu pudesse sentir novamente o que eu senti em 2009, na época do Ceará Unido, sabe? Que o Ceará não tinha nada. O Ceará não tinha dinheiro. Os jogadores que vinham, geralmente era jogador ali que tava em fim de carreira. Mas eram pessoas que queriam estar aqui, entendeu? E eu queria muito sentir isso novamente. Sentir, sabe? Esse amor que vinha do clube. E pode ter certeza que a torcida, a partir do momento que ela vai se sentir dentro do clube, reconhecida, ouvida, cara, esse amor ele transborda. E ele vai transbordar de todas as formas, em dinheiro, em apoio, em tudo. Então, João Paulo, tenta, cara, tenta fazer alguma coisa diferente, sabe? Porque só através dela é que eu consigo ver no horizonte um futuro melhor, um futuro mais próspero para nossos times e que a gente consiga de fato almejar coisas maiores. E assim, isso se instalou muito, cara, porque infelizmente o Ceará não tem oposição. E a importância de se ter uma oposição inteligente, uma oposição que saiba se colocar. Infelizmente o Ceará não tem isso há muito tempo. Não é à toa que o Ceará se transformou no que é hoje. Porque a oposição que o Ceará tem é uma posição que tem muito a ideia de muitos diretores que estão lá dentro. Então, assim como esses diretores fracassam, a oposição também fracassa. Mas isso é um assunto para um outro vídeo que eu vou fazer, tá? Então é isso, pessoal. Aqui é mais um vídeo de desabafo mesmo. É um momento difícil, um momento de crise, né? A torcida não sabe o que é que vem pela frente. Só resta a gente esperar e torcer. Sinta-se abraçado. Eu sei que nesse momento a torcida tá se sentindo solitária, tá se sentindo excluída. Esse é o mesmo sentimento que eu também tenho. Mas, assim, cara, é o clube que a gente ama, então a gente não pode desistir. E você que tá me assistindo, eu espero que você não desista também. Pessoal, um forte abraço, saudações alvinegras.